Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV e o programa de hoje vai falar sobre a mandioca. Considerada uma das culturas mais antigas do Brasil, a mandioca já era encontrada em terras brasileiras bem antes da chegada dos primeiros colonizadores. Reconhecida pelo seu grande potencial nutritivo, a raiz foi eleita este ano pela ONU como o alimento do século XXI. Você também vai ficar por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias e conhecer mais um lançamento editorial no Minuto do Livro. E agora no quadro Repórter em Campo, conheça uma experiência bem-sucedida de um produtor no Rio Grande do Sul que resolveu apostar na cultura da figueira para incrementar os lucros. Confira! No interior do município de Canguçu, um pequeno agricultor resolveu dar o pontapé inicial. Após diversas tentativas sem sucesso de implementar culturas como feijão ou milho, ele enxergou no figo uma boa oportunidade para gerar renda e continuar no campo. Aqui na propriedade do Patrício foram plantadas aproximadamente 900 mudas de figueira, tudo isso em uma área de aproximadamente 2 hectares. E a grande expectativa do produtor é de que a colheita varie entre 10 e 14 toneladas quando o fruto começar a ser produzido. A produção ainda é recente, mas ele já está investindo em técnicas de irrigação que prometem melhorar a qualidade da fruta, além de facilitar a mão de obra na propriedade. Toda a estrutura é fruto do projeto Irrigando a Agricultura Familiar, onde 20% dos custos é pago pelo agricultor e os outros 80% subsidiado pelo Estado. Aqui tem um mangote de 10 metros, ele puxa a água lá embaixo, a gente até pode olhar lá, tem a entrada da água ali, puxa até aqui, aí a bomba empurra essa água para a lavoura. No Brasil, a principal cultivar plantada é a roxo de Valinhos, que pode ser utilizada tanto para a indústria quanto para o consumo in natura, além de responder muito bem à irrigação, aumentando a produtividade e ampliando o período de colheita. Essas características foram determinantes na hora de escolher a variedade que iria compor toda a área de plantio. Hoje, a propriedade do Patrício serve de modelo para quem deseja investir na cultura do figo. Cada passo da produção é supervisionado pela pesquisa e pela extensão rural, fator que certifica o resultado de todo o processo, além de servir como suporte para o pequeno agricultor. Nós trabalhamos com a utilização de cobertura, plantas de cobertura do solo, adubação orgânica, práticas de manejo da cultura da figueira, para que você possa maximizar a produção, para que você possa permitir a maior produção, ter menos problemas ter um menor problema com pragas e doenças, né? E de maneira que o produtor também possa ter a sua produção assegurada com a máxima economia possível. Isso com certeza foi muito importante, né? Porque sem o apoio da Emater, da Embrapa, não seria possível tu plantar de forma comercial, de tudo direitinho, curva de nível, correção de solo, aplicação de fertilizantes correto, é muito importante. Mas às vezes nem tudo sai como se espera. A figueira é suscetível a 3 principais tipos de pragas: a broca dos ponteiros, as coleobrocas e as cochonilhas. Mas o controle é simples, consiste na retirada e na queima dos ramos afetados. E o pesquisador ainda dá outras dicas para quem deseja iniciar o plantio. A primeira delas é buscar informação, né? Então, buscar o escritório da Emater, a Secretaria da Agricultura aqui no caso de Canguçu, ou até mesmo a Embrapa, para que possa se munir de máximo de informações possíveis, para que não cometam os erros ou equívocos, principalmente na questão de implantação de um pomar de figueira. Como neste caso aqui, como nós temos aqui no fundo, onde foi feito o plantio em curva de nível, o plantio com plantas de cobertura, que pode, desta forma, assegurar não só a manutenção do pomar nesse estágio inicial, mas também a sustentabilidade ao longo prazo, à medida em que você protege o solo, à medida em que você está preservando as características naturais do solo e potencializando a forma de produção, né? Mesmo com as dificuldades que surgiram ao longo do caminho, como o alto investimento financeiro e o efeito da geada sobre a cultura, nem Patrício nem a esposa se arrependem de permanecer no campo. E o motivo, eles expressam em poucas palavras. A questão da qualidade de vida que se tem aqui fora, né?
em questão de saúde, de segurança. A cidade hoje tudo é muito complicado por essa parte aí. E aqui fora tu trabalha, tu produz, tu tem o que tu comer. Não é que nem na cidade, que tu depende tudo do que vem de fora e tu não sabe do que tu está se alimentando. Eu acredito que ficando aqui fora a gente tem muita chance ainda. Porque o jovem não acredita mais, o jovem quer ir para a cidade. O jovem não acredita mais no campo. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de acreditar. Porque se a gente largar de vez, né? Eu acho que somos um pouquinho, mas se a gente se ajudar, né? Vamos aumentar, é um grande grupo. Em uma região onde a agricultura é muito voltada para o plantio de fumo e as pessoas são resistentes a mudanças, encontramos um casal que não teve medo de arriscar. Apostaram na diversificação da propriedade, investindo em uma cultura incomum na localidade, mas que pode sim ser rentável e assegurar a permanência de uma família inteira no meio rural. De belas flores amarelas, a canola pode ter sua produtividade aumentada em função da presença de polinizadores. Preservar a natureza ajuda a ação desses pequenos insetos. Saiba mais no quadro Sempre em Dia. A canola é uma planta que ela produz por autofecundação, por autopolinização. Então ela não tem dependência de polinizadores para produzir grãos. Porém, com a presença dos polinizadores, principalmente as abelhas, estudos têm mostrado que a produtividade pode aumentar em até 30% a produção de grãos, bem como também aumentar o peso e o tamanho dos grãos. Bom, o ideal então é que a gente preserve ao máximo essas áreas nativas, né, os capões, as matas. Podemos também plantar para poder atrair esses insetos, barrancos, que tem algumas abelhas que fazem ninho nos barrancos, evitar usar produtos inseticidas que não sejam seletivos para as abelhas. Questão do horário de pulverização também, evitar aplicar nos horários de maior visitação. Além disso, é possível também trazer abelhas externas, principalmente da Apis mellifera, né, que é aquela abelha africanizada. Então, todos esses cuidados garantirão um aumento de produtividade sem nenhum custo de produção. Ganha o produtor, que vai ter aumento na produção de grãos, e ganha o apicultor, que vai ter produção de mel e vai ter um fortalecimento das colônias pelo alimento, né, do pólen da canola, e que na sequência essas colmeias poderão entrar em outras culturas de frutíferas ou até florestais para fazerem a produção de mel. Aipim, macaxeira, maniva, não importa o nome, você com certeza conhece e já comeu. Estamos falando da mandioca, reverenciada em terras brasileiras há muito tempo. Na primeira reportagem, conheça mais sobre essa raiz que vem conquistando consumidores no Brasil e no mundo. Muito antes de os colonizadores andarem por aqui, a mandioca já imperava por toda a terra brasileira. Registros dos primeiros brancos que aqui chegaram já falavam do inhame, que brotava da terra como único alimento dos índios. Após a colonização, além de fonte de energia dos antigos povos indígenas, a mandioca serviu de alimento aos negros e passou a integrar o cardápio dos europeus, que trocaram o pão de trigo pelo beiju. O nome mandioca vem da união de mani, nome de uma indiazinha tupi de pele bem clara, e oca, habitação indígena, numa referência a uma lenda brasileira. A raiz é cultivada em todo o Brasil e, dependendo da região, recebe vários nomes, como aipim, macaxeira e castelinha. A mandioca destaca-se pela sua rusticidade e grande capacidade de adaptação a condições desfavoráveis de clima e de solo. Pode ser usada de várias maneiras, seja para consumo humano, animal ou industrial. Em termos nutricionais, é uma boa fonte de cálcio e carboidratos, além de ser rica em vitaminas do complexo B. A mandioca é um alimento extremamente energético,
né? Possui fibras, que são substâncias essenciais para o funcionamento saudável do trato gastrointestinal. Atua também na saciedade. A mandioca também tem uma boa quantidade de cálcio, que é um mineral importante na formação de ossos e dentes. Atua diretamente aí no processo de coagulação sanguínea e regulando o ritmo cardíaco. Também tem vitamina C, que é uma vitamina essencial no sistema imunológico, além de melhorar a absorção do ferro, e atua também na saúde da pele. Tem vitamina B9, que é uma excelente vitamina, né, chamada B9, que promove a formação do tubo neural nas crianças, né, na formação do feto durante a gestação. E, além de tudo, ela é isenta de glúten e também pode ser consumido pelos portadores de doença celíaca. Então, a mandioca é um alimento muito versátil, além de ser barato. Ela pode ser consumida de diversas formas, dentre elas cozida, né, e em forma de purê. E ela também dá origem ao polvilho, à tapioca e à farinha, que por sua vez vai servir de base para a produção de massas de pães, bolos e pizzas. Em 2017, a ONU, Organização das Nações Unidas, elegeu a mandioca como o alimento do século XXI. A raiz é um dos principais alimentos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente em países em desenvolvimento. E sabe, quem jogou o papel importante disso, de considerar o mandioca cultura do século, um brasileiro que chama Clayton, que ele foi ex-presidente da Embrapa e agora diretor do Departamento de Agricultura e Proteção no FAO. E ele que patrocinou isso. Então, obrigado para este brasileiro. Espero que mais brasileiros servem esta cultura. A mandioca foi negligenciada por causa dos países ricos que lideram pesquisa e lideram todo mundo, Estados Unidos e o oeste da África. O clima deles, ela não favorece mandioca, a mandioca não é plantada e historicamente a mandioca originou no Brasil e plantado depois em países desenvolvidos que tudo se enquadram em trópicos úmidos, Brasil, Nigéria, Indonésia, isso. Mas por causa de crise na alimentação e consciência humana de países ricos, eles sentiram compromisso de ajudar a plantar cultura da mandioca, porque são cientes que a mandioca mais eficiente nutritivamente de qualquer outra cultura, a mandioca que ele mais tolera condições ruins de clima e de solo, e ele é o candidato para que alimentar o mundo. A Nigéria produz 45 milhões de toneladas por ano. Comparado ao Brasil, produz na faixa de 28 milhões de toneladas por ano. Então, o Brasil, segundo, e Nigéria, primeiro, mas nota uma coisa, produtividade por hectare no Brasil é maior, muito maior do que Nigéria, muito melhor do que Nigéria e maior no mundo, quase 15 toneladas por hectare, enquanto na Nigéria na faixa de 9 toneladas por hectare. O Brasil foi o maior até década 90. E nesta época
O São Paulo foi o estado que mais produtora da mandioca. Muitos agricultores começaram a deixar plantar mandioca para plantar outras culturas, chamam cash crop, que trazem dinheiro, como café, como cana-de-açúcar. Aí, a produção do Brasil diminuiu, mas a produtividade continua boa. A produtividade da mandioca no Brasil é a melhor no mundo. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Pará é o estado com a maior produção de raiz de mandioca do Brasil, com safra estimada de 5 milhões de toneladas em 2017. Em seguida, vem o Paraná, com quase 3 milhões de toneladas, e a Bahia, com produção estimada em 2 milhões de toneladas. Juntos, esses estados representam quase metade da produção nacional. E a Embrapa desenvolve diversas pesquisas com a mandioca de mesa. Na segunda reportagem, saiba o que é a seleção participativa de variedades de mandioca e conheça algumas cultivares que já estão à disposição do produtor. Acompanhe! A mandioca é considerada uma das culturas mais antigas do Brasil. Adaptada a diversos climas, pode ser cultivada de norte a sul, tanto por pequenos quanto por grandes produtores. 85% da produção brasileira vem da agricultura familiar. Mas, apesar de existirem tecnologias para a produção da cultura, muitas vezes essas técnicas não chegam até os produtores, em especial aos agricultores familiares. Isso acaba resultando em lavouras com baixa produtividade e qualidade. Para ajudar a mudar essa situação, as pesquisas de melhoramento genético, manejo da cultura e conservação de material propagativo são um aliado da ciência. A Embrapa, no seu sistema de pesquisa, contempla a conservação dos recursos genéticos que são relacionados à agricultura e à alimentação. Isso tudo com o intuito de agregar variabilidade genética, ou seja, diversidade genética, diversidade de cultivos, à agricultura brasileira. Isso com o intuito de garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade dos seus programas de melhoramento genético. No âmbito desses projetos que compõem essa rede de conservação de recursos genéticos, estão envolvidas várias unidades da Embrapa e aqui em Brasília especificamente nós temos o Banco Genético, que é como se fosse um banco central que possui cópia de todos esses materiais de grande importância para o povo brasileiro, aqui em basicamente dois meios de conservação. A conservação de sementes em câmaras frias a menos 20 graus Celsius e a conservação in vitro. Usando essas duas técnicas, nós temos a possibilidade de conservar toda a agrobiodiversidade, ou seja, a diversidade de espécies que são cultivadas pelos agricultores. Os bancos ativos de germoplasma, os BAGs, também têm papel fundamental para a preservação da diversidade de cultivos. Quando se fala em banco de germoplasma de mandioca na Embrapa ou no Sistema Brasileiro de Recursos Genéticos, nós não temos um único banco. Nós temos 10 bancos regionais. Ou seja, nós temos o Banco do Cerrado, temos o Banco da Amazônia Ocidental, da Amazônia Oriental e o Banco da Nordeste e Tabuleiros Costeiros. Os acessos conservados no Tabuleiros Costeiros são diferentes dos que nós conservamos aqui na Embrapa Cerrados. Por quê? Porque nós conservamos acessos do Cerrado. E quando você pensa num BAG brasileiro, você tem a junção desses 10 acervos para formarem a coleção nacional de germoplasma. Por que a Embrapa optou inteligentemente por essa regionalização? Porque o BAG é mantido a campo. E aí é sujeito ao quê? As intempéries, as pragas, as doenças que ocorrem em cada região, que diferem de uma região para outra. Então, os acessos aqui mantidos no Banco do Cerrado, eles, por exemplo, têm que ser resistentes à bacteriose, caso contrário eles vão morrer. A bacteriose vai atacar e nós vamos perder esses materiais. Já digamos lá na Embrapa Mandioca Fruticultura, os acessos têm que ter resistência à podridão de raízes, por exemplo, que não é um problema aqui no Cerrado.
acessos sensíveis à podridão de raízes vão morrer lá. Então, em cada região do Brasil, nós temos diversos bancos, né, nas regiões, conservando a variabilidade genética da região. E foi com base nesse material guardado a campo que a Embrapa lançou recentemente 6 variedades de mandioca de mesa. As cultivares chamam a atenção pela coloração e pela produtividade, o que garante mais rentabilidade ao produtor. Em 2015, a Embrapa Cerrado disponibilizou para a sociedade 6 novas cultivares de mandioca de mesa, sendo 3 com a coloração da polpa da raiz amarela, 1 com a coloração da polpa da raiz creme e 2 com a coloração da polpa da raiz rosada. Interessante é que as de polpa da raiz amarela e creme se destacam por ter uma quantidade maior de provitamina A nas raízes de reserva, enquanto que as rosadas se destacam por apresentar licopeno nas raízes de reserva, assim, por exemplo, como o tomate. Essas cultivares, além dos aspectos nutricionais, elas também apresentam grande vantagem para os produtores, em função de terem elevada produtividade de raízes, precocidade, arquitetura favorável aos tratos culturais e o principal, boas qualidades culinárias, ou seja, cozimento rápido e sabor agradável. Na região do Cerrado Brasileiro, a Embrapa lidera o projeto Seleção Participativa de Variedades de Mandioca na Agricultura Familiar. O processo de validação agronômica dessas variedades foi feito no Distrito Federal e entorno e contou com a participação de 20 produtores por 3 safras. A metodologia empregada foi a da pesquisa participativa, que contou com a participação de produtores, extensionistas e de pesquisadores, ao longo de todo o processo, que foi desde o plantio até a colheita. Durante esse processo, os produtores foram incentivados a constantemente estarem selecionando e avaliando esses materiais. Ou seja, nessa metodologia, a participação e a opinião dos produtores é levada em consideração. É o principal, é a opinião dos produtores. Por quê? Porque ao final dos 3 anos de pesquisa, foram recomendados para o cultivo aqueles materiais que mais se destacaram, segundo quem? Segundo os produtores que participaram da pesquisa. E com base nisso, é esperado que esses materiais tenham maior chance de aprovação pelo restante dos produtores. Atualmente, os 6 materiais estão recomendados para o Distrito Federal e entorno. 2 deles, o BRS 399 e BRS 396, com polpa amarela, também estão recomendados para o Paraná e Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando também na recomendação desses materiais para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Em breve teremos a possibilidade da recomendação desses materiais para essas regiões. Paulo César é um dos agricultores que participam do projeto. Trabalhando com mandioca há vários anos, ele acredita no sucesso das variedades que colhe em sua propriedade. Há 8, 10 anos atrás, o Beto da Embrapa me procurou, que tinha uma variedade nova, que é essa japonesinha, que era muito produtiva, mais rápida, bem amarela, e me trouxe um pouco, e graças a Deus eu plantei e deu certo. E agora a Embrapa lançou novas variedades de mandioca mais amarelas, essa bem vermelha, rosada, e graças a Deus parece que vai pegar bem no mercado. A produção de mudas de qualidade é um importante passo para o sucesso da cultura. Na terceira reportagem, você vai conhecer o projeto Reniva, que está ajudando produtores a multiplicar as plantas de mandioca na propriedade. Veja os detalhes. A rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária para o estado da Bahia, Reniva, é outro projeto coordenado pela Embrapa. O trabalho surgiu da necessidade de se oferecer aos produtores matéria-prima para o plantio, com qualidade e sanidade garantidas, além de serem resistentes a vários fatores, como seca, pragas e doenças. Bem, um dos projetos mais interessantes que eu vejo que nós temos em desenvolvimento hoje na Embrapa é o projeto Reniva, né? Porque um dos grandes gargalos do desenvolvimento da cultura da mandioca é você oferecer material genético em quantidade e com qualidade sanitária para os produtores utilizarem nos seus cultivos. E é bem isso que o Reniva ataca, né? Então você tem material de qualidade, genética, quantidade e sanidade. Só que hoje esse projeto ainda não está alcançando o Brasil inteiro. Seria fundamental que esse projeto fosse estendido para as demais regiões brasileiras onde ele não alcança hoje
não alcança atualmente. O projeto beneficia 11 territórios na Bahia, além de agricultores de Pernambuco, Maranhão, Piauí, Sergipe, Paraíba, Alagoas e norte de Minas Gerais. Produtores do estado de Tocantins também estão sendo beneficiados e, mais recentemente, também o estado do Pará. No Reniva, os trabalhos têm início com as análises em laboratório para a comprovação da isenção de viroses em plantas candidatas à clonagem em larga escala, tanto por cultivo in vitro quanto pela técnica de multiplicação rápida. Nas chamadas biofábricas, elas ganham um local apropriado, que garante as condições necessárias para o crescimento dos lotes ainda na condição in vitro, até estarem prontas para irem para o campo, na forma de mudas micropropagadas. Em toda cultura, o insumo básico é uma semente, uma muda de qualidade. Na mandioca não é diferente. Então, a Rede Reniva, ela visa, além do fornecimento de maniva semente em quantidade, prezou-se também pela qualidade. Então, a Embrapa já tinha o protocolo de produção de muda micropropagada em escala experimental, produzindo pequena quantidade de mudas de diversos genótipos. Esse parceiro que a gente está aqui hoje, que é o Instituto Biofábrica de Cacau, conseguiu ter uma inovação no processo de aclimatização de mudas, que é justamente esse túnel onde a gente se encontra agora, fazendo com que uma mudinha tão pequenininha, tão tenra como essa, consiga manter umidade controlada, evitando dissecação. Então, com isso, tudo que se planta, tudo que se aclimatiza, vira efetivamente uma muda no final do processo. E essa muda com qualidade genética e fitossanitária. Em seguida, o material é entregue aos maniveiros, que irão cuidar para que as mudas se desenvolvam. Na propriedade de Seu Rosildo, foram plantadas 13 mil mudas das variedades BRS Mulatinha e BRS Formosa. Com isso, ele se tornou o primeiro maniveiro da história. As mudas começaram a chegar e a gente trouxemos elas para o campo. Encaramos aí, nos primeiros momentos aí, com os nossos recursos, né? E digo assim, recurso físico, recurso de conhecimento junto aos órgãos de apoio. E hoje a gente está com a roça aí há 6 meses plantada, duas variedades de Mulatinha e Formosa. A gente com certeza está cuidando na medida do possível para no final do ano, que apesar de completar um ano, a gente tem que distribuir esse material para os agricultores interessados, que são, como é que se diz, multiplicadores até das variedades que eles têm, mas essa com certeza vai ser multiplicada por todos os agricultores que receber. E daqui a 6 meses elas estão sendo com certeza passadas para os agricultores interessados. O nosso objetivo mesmo aqui é tomar conta das coisas que são de responsabilidade, independente de ser uma muda dessa, ou 1000 mudas. Nós assumimos aqui um compromisso junto de fazer valer, para a partir de aí, claro, nossa comunidade, nosso município está saindo fortalecido. Então a gente vai dar o nosso crédito, como nós recebemos o crédito dos todos os órgãos até agora. Então já continuar dando também esse crédito, mostrar que a gente está aqui para abraçar a causa e junto a gente fazer acontecer. A exemplo de outros projetos desenvolvidos pela Embrapa, no Reniva, os maniveiros são selecionados entre os produtores que possuem vivência com a cultura. Devem estar organizados com assistência técnica local e comprometidos com a realização do manejo adequado da lavoura. E a mandioca pode ser consumida de muitas maneiras, em forma de farinha, cozida, frita, em bolos. Seja qual for o jeito do preparo, ela sempre será sucesso na mesa. Na quarta reportagem de hoje, aprenda os segredos para uma tapioca de dar água na boca. Fique de olho! De norte a sul do Brasil, é comum encontrarmos em feiras e mercados o comércio de produtos à base de mandioca. São formas, cores e sabores os mais variados, que atraem cada vez mais consumidores. E é esse aumento no consumo da mandioca que tem impulsionado os processos de produção. Da mandioca, tudo se aproveita. No Pará, as folhas servem para o preparo da maniçoba, prato típico do estado. Da raiz, além dos vários tipos de farinha, extraímos produtos como fécula, goma, polvilho e beijus. São bolos, tortas, biscoitos e até pão de queijo. Sabores inconfundíveis que não podem faltar no nosso dia a dia. Aliás,
A riqueza culinária da mandioca já ultrapassou fronteiras e hoje também faz sucesso em todo o mundo. Um dos subprodutos da mandioca que vem se popularizando entre consumidores é a tapioca. Por ser um alimento livre de glúten, ela está sendo uma boa opção ao pãozinho francês, especialmente para pessoas com intolerância a essa proteína presente no trigo. E agora que a gente conhece a versatilidade da mandioca, que tal aprender uma receita simples e gostosa de tapioca? A gente veio até aqui conversar com a Cris, que é uma tapioqueira de mão cheia. Cris, quando que você começou a trabalhar com tapioca? Eu aprendi a fazer tapioca muito cedo com a minha mãe, vendo ela fazer. E de lá pra cá não parou mais? Não parei mais. E me diz uma coisa, qual é o segredo para uma boa massa de tapioca, para a tapioca ficar naquele ponto gostoso? A massa tem que estar bastante hidratada. Se ela estiver muito seca, você não consegue uma boa tapioca. Então, vai ficando com a massa bem hidratada, ela consegue aderir mais rápido na frigideira. E essa massa a gente encontra pronta no mercado, a gente pode fazer, como é que é? Hoje em dia está bem mais fácil. Hoje em dia você encontra em qualquer mercado, mas você também pode fazer ela em casa. Molhando ela bastante até ela ficar bem hidratada. E a gente usa o quê? O polvilho azedo e o doce, não é isso que você estava me falando? Isso, pode ser tanto o azedo como o doce. Ok, então vamos lá fazer o nosso preparo, começar aqui, né? Como é que a gente faz? A frigideira tem que estar bem quente. Bem quente, aí você vai colocando. Aí isso daí é para uma pessoa que a gente está fazendo? Isso, para uma pessoa. Ok. Aí a gente vai amassando assim, né? Espalhando bem na frigideira. Até ficar toda bem uniformezinha, ela toda. E como é que a gente sabe o momento de virar, né? No caso. Terminar só depois que ela mesmo vai soltando as beiradinhas. Ela vai dando uma liga, vai né? Dando uma vai liga. Juntando. E é um alimento bem nutritivo, né? A tapioca, que substitui pão, né? Isso. Quem quer uma alimentação balanceada, saudável, né? E que realmente é a tapioca, né? Que tá como opção agora, né? Isso. Aí a gente vira. Vira. Ok. E aqui você coloca o recheio da sua opção. É, né? Porque essa aqui nossa tá sendo aquela tradicional, bem simples, só né? Com manteiga. E no caso, a gente pode fazer com mais o quê? Queijo e presunto. Agora também estão fazendo muito com carne com queijo, com frango com queijo. Aí é a opção do cliente. Com coco com leite condensado, que fica muito gostoso também. Certo. Pois é, aí a manteiga derrete rapidinho, né? Isso. Aqui. Ok. Pronto. Está pronta a nossa tapioca. Aí. Então, vamos lá? Vambora. Ó, a nossa tapioca chegando. Olha aí, Ferrugem. E eu sei que você é um adepto da tapioca, né? O que te levou a fazer desse alimento um hábito diário na sua vida? É um alimento delicioso, né? Não contém glúten, né? Eu sou intolerante à lactose, né? Ao glúten. E então é um alimento saudável para mim, né? Que a gente tem uma certa idade, então a gente tem que escolher os alimentos, né? Porque também é um alimento de fácil digestibilidade, né? Sim, a gente digere logo o organismo, né? Isso, E ele dá também uma sustentabilidade também a gente, né? A gente comendo a tapioca dessa, a gente fica um tempo assim satisfeito com o alimento. Então, eu gosto da tapioca. Ok, então vamos provar? Vamos provar. Lá ver se a tapioca... Essa tapioca aqui do Laerte, que a Cris faz, é muito gostoso, muito delicioso, viu? Né? É muito delicioso. Por isso nós estamos aqui pela manhã, né? É um momento de confraternização, né? De ter um contato com os nossos colegas, né? Que a gente entra para a sala nossa sala de trabalho e muito difícil, a gente só encontra nos corredores, mas tem esse local aqui, né? Muito agradável, né? Para a gente colocar nossas conversas em dia. É isso aí, então vamos provar para ver como é que tá. Tá bom? Alimento muito bom, gostoso, delicioso. Ok.
Então é isso aí, invente a sua receita, coloque o seu recheio preferido e faça sucesso na sua casa com a tapioca, um alimento saudável, gostoso e que tem tudo a ver com o Brasil. Ficou interessado e quer saber mais sobre o assunto de hoje? Então entre em contato com a Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal. O telefone é código de área 61 3388 9898 e pela internet no embrapa.br/cerrados. O monocultivo é uma prática muito utilizada pelos agricultores em Sergipe. O plantio do milho é preferido pela maioria deles, mas produzir apenas um tipo de cultura pode ser perigoso, principalmente quando as condições climáticas não ajudam. A Embrapa tem feito um trabalho de conscientização com os agricultores da região sobre a importância da diversificação. É o que você confere agora. O monocultivo é uma prática constante. Em Sergipe, boa parte dos agricultores investem no plantio de milho. Mas pesquisadores da Embrapa pretendem diversificar os plantios e, assim, ajudar no enfrentamento de crises. Para que você possa entender bem as crises que o monocultivo pode causar, eu vou explicar de forma bem simples. Vamos supor que na região X todos plantem milho. Consequentemente, a demanda do produto no mercado vai ser muito grande. E aí, o preço de venda cai e todos os produtores têm prejuízo. A gente sabe que um dos pilares da sustentabilidade é diversificação. Então, o ideal é que o agricultor ele não fique preso a só um produto. Por que ele não fique preso só a um produto, a um cultivo? Porque, como você disse, se houver uma queda significativa no preço, ele não tem uma outra alternativa, né, daquele produto, porque ele só está preso àquilo. E quando você cultiva sempre a mesma cultura ano após ano, a tendência é que você tenha mais problemas de doenças, de pragas, que vai selecionando. Então o ideal era se ele pudesse dividir a área dele em vários cultivos diferentes, né? Porque se o preço de um não está bom, o de outro né, do outro produto já está melhor. E você diversificando e rotacionando, você não deixa selecionar pragas e doenças. Então você tem um cultivo mais sadio, com menor necessidade da aplicação de defensivos agrícolas, né? Mas se diversificar o plantio, como sugere o pesquisador, fica mais fácil enfrentar situações como essa. E a soja pode ser uma grande aliada. Aqui no Nordeste há uma carência do grão para compor a alimentação animal. A soja é uma cultura muito importante, por exemplo, para os pequenos produtores da bacia leiteira. Porque como ela é muito rica em proteína, o farelo de soja é um dos alimentos básicos para você aumentar a produtividade de leite. E ele é muito caro, né? Quando a gente conversa com o pequeno produtor de leite, ele sempre reclama do preço da ração, do preço do farelo de soja. Então seria muito importante se ele conseguisse produzir o farelo de soja dele na própria propriedade. O custo dele diminuiria significativamente, né? Então a gente tem um trabalho voltado ao pequeno produtor justamente para que ele produza a sua proteína para alimentação animal na sua própria propriedade e ele não necessite assim gastar muito dinheiro para comprar o farelo de soja. A soja, por ser uma cultura de grande valorização, tem grande potencial de ganhos para os produtores, pois pode atender a importantes demandas regionais e globais de mercado. Historicamente, ela vem trazendo boas remunerações, é uma cultura de muito fácil comercialização e uma coisa importante para a região é que ela vem dando altas produtividades. Então, nós estamos agora no nosso 5º ano, né, de ensaios, nossa 5ª safra de soja aqui em Sergipe, e a gente está vendo, em anos que tem um inverno bom de chuva, assim, bem distribuído, a soja ela fica um aspecto muito bonito, né? Assim, toda vez que a gente traz colegas pesquisadores de outras regiões para analisarem os nossos campos de produção de soja, eles ficam bastante encantados, né, com a qualidade da cultura e com a produtividade. Então, ou seja, ela é uma cultura muito bem adaptada, né, ao estado de Sergipe. Na Embrapa, uma tarefa é dedicada ao campo experimental. Desde maio, pesquisadores vêm acompanhando o desenvolvimento do plantio e realizando estudos. O destino dos grãos é o banco de pesquisas do Programa de Produção de Sementes Básicas. A gente faz uma seleção das cultivares mais adaptadas, de melhor produtividade, de melhor sanidade. Nós fazemos alguns ensaios de adubação.
Nós fazemos ensaios de população de plantas, como nós temos aqui nesse campo. Nós fazemos ensaios de época de plantio, ou seja, a gente monitora todas as pragas que ocorrem na lavoura. Então a gente está formatando, né, um sistema de produção completo. Para o produtor que tiver interesse em experimentar a soja na sua área, ele vai ter todas as recomendações técnicas, inclusive quais são as cultivares mais produtivas aqui para o estado de Sergipe. Os resultados têm sido positivos? Tem sido sim, assim, ó, a gente vê assim, uma perspectiva muito boa. E é lógico, né, principalmente quando a gente tem o inverno de boa chuva, né? Quando tem um inverno relativamente chuvoso, a produtividade é muito alta. E mesmo nos anos de menor chuva, o produtor ainda consegue ter uma remuneração para pagar o custo de produção e ainda ter alguma coisa. Então, os resultados estão sendo muito bons. E na agência Embrapa de Notícias, você se mantém atualizado sobre as mais recentes novidades da pesquisa agropecuária. Confira! Estudo mostra o risco da mosca da carambola no Vale do São Francisco. Ao contrário do que se acreditava, a pesquisa comprovou que a praga se adaptaria bem a 2 perímetros irrigados da região exportadora de frutas. Atualmente, a mosca da carambola está restrita aos estados de Roraima, Amapá e norte do Pará. O inseto praga pode trazer grandes prejuízos para a fruticultura, pois reduz a produtividade e diminui a qualidade dos frutos. Pesquisa investe na caracterização de queijo artesanal da Mantiqueira. O projeto vai levantar dados para fundamentar a regulamentação do queijo de Alagoa, município mineiro das terras altas da Serra da Mantiqueira. Com a regulamentação, o produto poderá receber o selo de inspeção estadual do Instituto Mineiro de Agropecuária. Coleta de castanha não prejudica a regeneração natural da espécie. A conclusão é de uma pesquisa realizada pela Embrapa que avaliou áreas de matas em Roraima e Mato Grosso. O estudo comprovou que são ineficazes e até desnecessárias as medidas de restrição à coleta para garantir a regeneração natural. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as novidades da pesquisa agropecuária. E agora, no Minuto do Livro, conheça mais uma publicação especial que separamos para você. Fique de olho para não perder nenhum detalhe. A terceira edição do livro Arroz com Quê? Traz receitas especiais para pessoas com dietas restritivas ao glúten e à lactose. Além de pratos tradicionais, a publicação mostra também o preparo de risotos, saladas, sopas, deliciosos bolinhos e mousses, doces e salgadas. Para adquirir essa e outras publicações, acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, embrapa.br/livraria. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV para assistir a outras reportagens. Semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!